Palavras diárias de Deus. Jesus e eu viemos de um espírito. Embora não tenhamos relação nas nossas carnes, os nossos espíritos são um, mesmo que o conteúdo do que nós fazemos e a obra que nós assumimos não sejam os mesmos. Nós somos semelhantes em essência. As nossas carnes tomam formas diferentes, mas isto é devido à mudança na era e nos diferentes requisitos da nossa obra. Os nossos ministérios não são semelhantes. Por isso, a obra que nós produzimos e o caráter que nós revelamos ao homem também são diferentes. E é por isso que o que o homem vê e entende neste dia é diferente do que no passado. Isto se dá por causa da mudança na era. Por tudo isso, eles são diferentes no gênero e na forma das carnes deles. E eles não nasceram da mesma família, ainda menos no mesmo período de tempo. Os espíritos deles são, não obstante a isso, um. Por tudo isso, as carnes deles não compartilham nem sangue nem parentesco físico de tipo algum. Não pode ser negado que eles são a encarnação de Deus em dois períodos de tempo diferentes. Que eles são as carnes encarnadas de Deus é uma verdade irrefutável. Embora não sejam da mesma linhagem e não compartilhem uma linguagem humana comum. Um era um macho que falava a língua dos judeus e o outro uma fêmea que fala somente chinês. É por esses motivos que eles viveram em diferentes países para fazerem a obra que convinha a cada um fazer e em períodos diferentes de tempo também. A despeito do fato de que eles são o mesmo espírito, com posse da mesma essência, não há semelhanças absolutas de modo algum entre as cascas externas das carnes deles. Tudo o que eles compartilham é a mesma humanidade, mas no que se refere à aparência externa das carnes deles e às circunstâncias do nascimento deles, eles não são semelhantes. Estas coisas não têm impacto sobre a obra respectiva deles, nem sobre o conhecimento que o homem tem deles, pois, em última análise, eles são o mesmo espírito e ninguém pode separá-los. Apesar de eles não serem relacionados por meio do sangue, todo o ser deles está encarregado dos espíritos deles, que aloca a eles diferentes obras em diferentes períodos de tempo e as carnes deles a diferentes linhagens. De modo semelhante, o Espírito de Jeová não é o pai do Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus não é o filho do Espírito de Jeová. Eles são um e o mesmo Espírito, do mesmo modo como se dá com o Deus encarnado de hoje e Jesus. Apesar de eles não serem relacionados por sangue, eles são um. Isto se dá porque os espíritos deles são um. Deus pode fazer a obra de misericórdia e de benignidade, assim como a de julgamento justo e a de castigo do homem, e a de invocar maldições sobre o homem. E no final, ele pode fazer a obra de destruir o mundo e de punir o iníquo. Ele não faz tudo isso ele mesmo? Esta não é a onipotência de Deus?